Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. É com alegria que estamos reunidos aqui na presença do Senhor nessa noite, reunidos aqui para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo hoje em que a palavra de Deus está sendo pregada. E é fácil até você encontrar lugares onde a palavra de Deus está sendo pregada. Você liga a televisão, tem alguém lá pregando, né? Falando a palavra de Deus. Você liga o rádio, você tem ao redor da sua casa, deve ter lá um monte de que estão pregando a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para vocês, meus amigos, meus irmãos, que vai chegar um dia em que as pessoas elas vão ter fome e sede da palavra de Deus e elas não a encontrarão. Não é que os lugares vão deixar de existir, eles vão existir, só que a pessoa, isso inclusive já está acontecendo. De repente a pessoa ela até vai num lugar onde ela pensava ouvir a palavra de Deus e de repente chega lá, ao invés de ouvir a palavra de Deus, ela ouve política, ela ouve psicologia, sociologia, né? Ouve todas as outras coisas menos a palavra de Deus. Você lembra que na época de Amós, um dos castigos que veio sobre o povo de Israel, as tribos do norte, foi justamente a fome e sede pela palavra de Deus. Isso porque a palavra de Deus sumiu. Eles ficaram com fome, porque não tinha quem pregasse a palavra de Deus para eles. A Bíblia diz, lá no livro de Amós, que eles ficaram com os dentes limpos, né? Porque não tinham o que comer. E aí, tanto a comida deles, eles estavam passando fome, como eles estavam também sentindo fome da palavra de Deus também, né? De comer a palavra, como a gente deve fazer. Então, hoje, quando a palavra de Deus ela está sendo pregada, hoje, quando a gente tem esse acesso à palavra de Deus, aproveite, não falte, esteja presente aqui e valorize esse momento, porque é o momento em que você ouve a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é muito importante. E eu quero, nessa noite, transmitir a vocês uma mensagem aqui da palavra de Deus. E eu quero ler Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. 13 e 14. E eu peço que você me acompanhe aí na leitura, abra seu coração e deixa Deus falar com você. Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém. Levante a mão. Quantos querem ouvir a sua palavra? Então, abra seu coração, não deixe as aves dos céus virem roubar a semente que eu vou semear no seu coração. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. É o texto que fala sobre os dois caminhos. Preste muita atenção nessa palavra, porque ela é para você. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém. Senhor Deus,
fala aos nossos corações. Senhor Deus, eu me coloco em tuas mãos como um instrumento a ser usado por ti. Fala conosco, fala com os que estão aqui presencialmente e fala com os que nos assistem pela televisão. Ó Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O que nós acabamos de ler são palavras do Senhor Jesus e são palavras de sabedoria. São palavras que nos apontam o rumo. Todos nós estamos passando aqui pela vida, né? Uns estão no começo, outros estão já lá pela metade, outros já estão lá, né, já viveram bastante, mas essa palavra é para todos nós. E são palavras que elas vêm para nos orientar a respeito da nossa própria vida. Veja só, Jesus Cristo disse que diante de nós existem duas portas. Veja que ele está usando aqui uma linguagem figurada, uma linguagem simbólica, para explicar para a gente poder entender as coisas de Deus, para entender a vontade de Deus para a nossa própria vida. Então, vá abrindo o seu coração e deixe a palavra de Deus entrar. Entendeu, Mariana? Entendeu, Sofia? Então, veja, Jesus Cristo disse, existem duas portas. E a gente tem que escolher qual dessas duas portas a gente vai atravessar. E ele disse que uma porta, ela é estreita, ela é apertada, é difícil de passar por ela. A outra porta é larga, ela é espaçosa, é fácil de passar por ela. E aí, qual é a porta que você quer passar? Jesus Cristo disse que essa porta estreita, que é apertada, que é de difícil acesso, a pessoa ela entra por essa porta e aí ela tem um caminho que também é estreito, que também é apertado, que também é de difícil acesso, que é muito difícil de caminhar por ele, mas lá no fim tem a vida eterna, tem a salvação da alma da pessoa. A outra porta é uma porta larga, é uma porta de fácil acesso, e ela dá acesso também a um caminho que também é largo, a um caminho que também é de fácil acesso. Mas o problema é que esse caminho largo aí, essa porta larga, esse caminho largo, lá no final deles, o que a pessoa ela encontra? A morte, o inferno, a destruição eterna. E aí eu faço a pergunta, qual é a melhor porta para a gente entrar? Ou qual a porta que a gente deva entrar? Qual? A estreita, né? Mas não é mais difícil por ela? E o caminho dela também não é um caminho difícil? Sim ou não? Sim. E por que mesmo assim, é melhor essa porta, é melhor esse caminho? Por quê? Encontramos vida. No final desse caminho a gente encontra vida, a gente encontra a salvação. Né? Veja que eu quero que você observe que a lógica de Deus, ela é diferente da nossa. Né? O pensamento de Deus, ele é diferente do nosso. Por exemplo, aquilo que a gente acha que é correto, muitas vezes Deus está dizendo, não é esse aí não.
Por exemplo, se a pessoa ela fosse julgar os dois caminhos pela sua própria inteligência aqui da terra, né? Qual era o caminho que a pessoa ela ia escolher? Era o largo, era o espaçoso, era o de fácil acesso. Por quê? Porque é mais fácil, é mais cômodo, é mais tranquilo, não é? Quer dizer, na mente humana, esse daí é o melhor caminho, seria o melhor caminho. Mas Jesus está dizendo que não. Que apesar da porta larga, do caminho largo, eles parecerem ser o melhor caminho, o melhor estilo de vida, a melhor maneira da gente viver aqui neste mundo, Jesus está dizendo que esse caminho não é bom, que não deve ser esse o nosso caminho. E ele disse que o bom caminho é o outro, que é apertado, que é de difícil acesso, que não é fácil caminhar por ele, mas no fim está a vida. E o que são esses caminhos? E eu, mais uma vez, peço a sua atenção. Preste atenção aqui em mim. Veja só, esses caminhos é como nós vamos viver a nossa vida. É como nós vamos viver a nossa vida. Nós temos a palavra de Deus, nós temos Deus, nós temos as suas orientações para a nossa vida, e a gente pode aceitar essa palavra de Deus, entrar no seu caminho, viver como ele diz para a gente viver, crer em Jesus Cristo, no seu sacrifício vicário lá na cruz, seguir a Cristo por toda a nossa vida, e aí nós estamos entrando pelo caminho estreito, apertado, de difícil acesso. Por que esse caminho ele é estreito? Por que ele é apertado? Por que ele é de difícil acesso? Porque é um caminho de renúncias. Para você entrar no caminho estreito, você tem que entregar sua vida a Jesus. Você tem que sair do trono do seu coração e deixar Jesus entrar no trono. Você tem que renunciar aos seus pecados. E preste atenção aqui, me olha aqui para mim. Você sabia que o pecado, ele tem um gosto bom? Você sabia que o pecado, ele é gostoso como mel? Você sabia que o pecado, ele traz uma satisfação física, um prazer físico, muitas vezes até inenarrável, né? E é por isso que as pessoas elas vão para o pecado, porque é bom demais. É mel. Só que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Então veja só, para mim servir a Deus, eu tenho que renunciar os meus prazeres. Eu tenho que renunciar o sabor do pecado, o pecado. Eu tenho que dizer não para coisas que eu gosto, para coisas que me trazem prazer, mas que são erradas, e que são pecaminosas, e que nos afastam de Deus. O pecado nos afasta de Deus, você sabia disso? A Bíblia diz assim, Deus, ele diz, eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa salvar, nem surdo os meus ouvidos para que eu possa ouvir, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós. O pecado,
ele nos impede, inclusive, de sermos abençoados por Deus. Porque muitas pessoas oram, clamam, e Deus não responde. Porque há uma barreira de pecado entre elas e Deus. Há uma parede imensa as separando. Eu quero dizer para você, olha, Jesus, ele veio a esse mundo e ele pregou a palavra de Deus, chamou as pessoas de volta para Deus, chamou as pessoas para o caminho estreito, né? Ele chamou as pessoas para a presença do Senhor, né? E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aí ele disse, olha, aquele que quiser me seguir, você quer seguir a Cristo? Ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Eu tenho que, para seguir Jesus, eu tenho que dizer não para as minhas coisas erradas, para os meus pecados, para poder dizer sim para ele. Jesus Cristo disse que é muito difícil, porque, veja, você viver uma vida santa no meio de uma sociedade pecaminosa, você fazer as coisas certas num lugar onde o errado é que é certo, é você ir na contramão das pessoas, na contramão da sociedade, na contramão da cultura. Muitas coisas da nossa cultura aí está já impregnado, né, pela maldade, pelo pecado, pelo erro. E quando a gente decide servir a Deus, vai ter que romper até com a nossa cultura, muitas vezes, para poder entrar na cultura dos céus, na cultura de Deus, do reino espiritual. Então é difícil servir Jesus, né? A pessoa diz assim, para mim servir a Deus eu tenho que deixar de fumar, tenho que deixar de roubar, tenho que deixar de matar, né? Apesar de que tem um pessoal aí que está tentando servir a Deus fazendo todas essas coisas. Tem gente que está querendo servir a Deus e continua vivendo como se estivesse lá no caminho largo, espaçoso. Essas pessoas, na verdade, estão se enganando. Porque para servir a Deus, a pessoa ela precisa, de fato, passar pela transformação, pela conversão, pelo novo nascimento. Jesus Cristo disse para Nicodemos que é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Nascer de novo da água e do Espírito, da palavra de Deus, do Espírito de Deus. E quando a gente nasce de novo, é quando há essa transformação na vida da gente, é quando a gente realmente decide seguir o Senhor Jesus. Você vê, olha, Jesus Cristo ele tinha aqueles 12 discípulos, né? A gente pensa assim, bem, esses 12 homens, eles tomaram a decisão de seguir Jesus, de entrar no seu caminho, foi? Mas você vê, olha o que acontece. Tinha um lá, chamado Pedro, que negou Jesus 3 vezes, né? Chegou a negar Jesus 3 vezes, abandonou Jesus na hora em que Jesus mais precisou, né? Mas depois ele se arrependeu e até reconciliou, voltou e se tornou um dos principais apóstolos, né? O grande apóstolo São Pedro. Agora você lembra do outro lá? Tinha um outro discípulo de Jesus que também tomou a decisão de seguir Jesus, mas lá pelo meio do caminho ele não conseguiu mais. E o que ele fez? O Judas, ele traiu Jesus.
ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E ainda entregou Jesus para ser torturado e morto com um beijo no rosto. Veja, esse homem, ele quis servir a Deus. Ele quis andar no caminho estreito. Mas lá pelo meio do caminho ele desistiu, resolveu voltar para o outro. Infelizmente. E não foram poucos, e não são poucos os que entram no caminho estreito e depois, com o passar do tempo, porque nesse caminho, o caminho de Deus, é uma luta todo dia. Nós temos que lutar contra a nossa carne, que é fraca, contra as tentações que surgem a cada dia, contra as astutas ciladas do diabo, contra as armadilhas, porque além da gente ter que lutar contra nós mesmos, contra a nossa tendência natural do pecado por erro, ainda tem Satanás e os demônios que estão lá todo o tempo botando lenha na fogueira, né? Tentando incendiar a gente para o caminho errado, a gente voltar para lá. Então é cada dia uma batalha, né? E aí a Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Mas se não andar no Espírito, vai findar satisfazendo a vontade da carne, né? Então, ser cristão, entrar no caminho estreito, é realmente muito difícil, né? E permanecer é difícil. Existem algumas pessoas que entram pelo caminho estreito e aí, com o tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e aí então tem muita gente que esfria. E olha aqui, preste bem atenção. Nós vivemos, e estamos ainda vivendo, uma pandemia. Então, nesse tempo de pandemia, nós fomos, inclusive, impedidos de nos reunirmos, né? E nós ficamos, cada um das nossas casas, ficamos ausentes do culto da igreja. Graças a Deus, da nossa época existe a internet e a gente pôde participar dos cultos através da internet. Mas eu digo para vocês, muitas pessoas, elas, nesse período aí do lockdown, né, que dá o nome, elas esfriaram na fé, elas perderam a fé, elas desanimaram, né? Eu tenho falado com alguns pastores. Olha, você sabia que teve várias igrejas que eram igrejas grandes, com mais de 500 pessoas, e por causa dessa pandemia, essas igrejas fecharam. Eles não tiveram a condição de voltar, de retornar. Não foram poucos, foram vários. Várias igrejas deixaram de existir nessa pandemia. Quer dizer, o que aconteceu com aqueles crentes, aquele povo barulhento? Muitos deles findaram voltando lá para o caminho lá. A fé esfriou, o amor esfriou, desanimaram e voltaram para o caminho lá, infelizmente. Mas eu quero dizer a todos que o Evangelho continua o mesmo, a palavra de Deus continua o mesmo, Deus continua o mesmo, e os caminhos continuam o mesmo. Ainda hoje, quero dizer-lhes que só existem esses 2 caminhos aí para a nossa vida. É o caminho com Deus e o caminho sem Deus. Qual é o caminho com Deus? É o caminho estreito. Qual é o caminho sem Deus? É o caminho largo. E qual é o caminho que a gente tem que trilhar? É o caminho com Deus.
Eu digo para você, olha, não desanime na sua caminhada, não desanime na sua fé, não abandone o seu amor por Jesus, por Deus. Eu ouvia ainda hoje uma pregação onde o pastor estava dizendo que nós estamos vivendo um momento onde o amor de muitos esfriou. Eles abandonaram o primeiro amor. Não tem mais nenhum amor por Cristo, por sua obra, pelo seu evangelho, pela sua palavra. E olha, Jesus ele diz lá no livro de Apocalipse, né? Lembra-te, pois, onde caíste, te arrepende e volta às primeiras obras. É tempo, né, de fazer isso. E essa palavra eu quero deixar no seu coração nessa noite. Nós estamos vivendo nesse momento da gente fazer uma reflexão e da gente voltar ao primeiro amor. Deus está magoado, inclusive, com essa atitude de muitas pessoas. Ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, te arrepende e volta às primeiras práticas. Uma coisa eu tenho contra ti, é que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, te arrepende e volta para as primeiras obras. Essa é a palavra de Deus. Esse voltar às primeiras obras é voltar ao caminho estreito, né? Que é esse caminho que é onde a gente está perdoando quando a gente não quer perdoar, amando quando a gente não quer amar. Eu estava ouvindo ainda agora à tarde as mensagens de Jesus, né? As pregações de Jesus, e aí ele estava pregando lá na televisão, né? E a frase que ele estava dizendo ali, e eu fiquei pensando, como isso é difícil. Ele estava dizendo assim, os vossos inimigos. Poxa, você já viu alguém dizer para você amar o inimigo, o teu inimigo? Qual é a vontade que a gente tem? É de pagar na mesma moeda, né? É meu inimigo, eu quero matar na unha também. Eu quero pisar do mesmo jeito que o meu inimigo pisa. Mas se quiser servir a Jesus, você vai ter que amar até o seu inimigo. Isso não é fácil não. Perdoar. Quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa que peca contra mim? Tem gente que diz, eu não perdoo. Comigo não tem essa, não perdoo. Mas Jesus, ele disse, perguntaram, quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa que peca contra mim? 7 vezes? E a pessoa já estava achando que estava dizendo muito, né? Jesus disse, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? Perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É um ensinamento do Senhor Jesus. E outra coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção. Você já prestou atenção qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E a pergunta é, nós estamos amando? Lá no Apocalipse está dizendo que muitos têm abandonado o primeiro amor. Preciso voltar a amar. Você ama a Deus? Olha, tem gente que perdeu completamente o amor por Deus. E isso se manifesta pelo amor pela igreja, o amor pela palavra, o amor pela oração.
A pessoa passa a não querer mais ir na igreja, não tem mais vontade, não tem mais nenhum entusiasmo de participar dos cultos, não lê mais a Bíblia, não ora mais, não jejua mais, não se consagra mais, porque perdeu o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor. Devagarzinho está saindo do caminho estreito, mas é preciso voltar. Você entende então? Você entende o que é esses caminhos? O caminho largo é aquela vida que a pessoa ela leva sem Deus, onde ela faz o que ela quiser, onde o que importa é o que ela gosta. Ela tem apenas a pretensão de satisfazer a sua própria vontade, o seu próprio querer. No caminho largo não existe pecado, não existe coisa errada. No caminho largo tudo é permitido. No caminho largo a pessoa pode viver do jeito como ela quiser. No caminho largo, o Deus é ela mesma. Ela é o Deus da própria vida. Ao invés dela buscar a Deus, ela busca o Deus interior da sua própria vida, do seu próprio umbigo. E muitos são os que entram por esse caminho. Olha aqui, Jesus Cristo ele sempre disse que ele era pastor de um pequeno rebanho. O rebanho de Jesus Cristo não é tão grande quanto o rebanho lá do pessoal que está indo para o caminho largo. Quando você vê multidões escolhendo um determinado caminho, veja bem se essa multidão não está escolhendo errado, né? Fazendo a coisa errada. Porque a maioria das pessoas, elas infelizmente estão entrando pelo caminho largo. Qual é o caminho que nós devemos entrar? É o caminho estreito. Então, nessa noite, pense nisso. E o que é entrar no caminho estreito? É entrar no caminho de Deus. É fazer uma aliança com Ele. É procurar viver uma vida na presença dEle. Ser um servo dEle. Ser fiel a Ele. Isso significa que você não vai mais pecar? Não, você não vai pecar. Mas quando você pecar, você não vai ficar prostrado, caído nesse pecado. Você vai se arrepender e vai se levantar de novo. Você tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, que vai interceder por você. Você tem um Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis. E se você se arrepender, Ele te recebe de volta. Você pode até cair, mas Ele te dá a oportunidade de se levantar de novo, se você quiser. E a luta daqueles que estão no caminho estreito é essa. Cair, se levante. Não continue caindo. Não desista. Caí, então eu vou me entregar. Agora não. Pelo contrário, né? Tome a decisão de mudar, de se levantar. E eu posso dizer para vocês, nós estamos vivendo dias que precedem ao arrebatamento da igreja. A igreja está para ser arrebatada. Já pensou se Jesus ele vem buscar a sua igreja e te encontra aí frio, desanimado, andando no caminho largo? Terrível. Então, hoje, mais do que nunca, nós precisamos estar vivos, avivados, de pé, cheios do Espírito Santo, apaixonados por Deus, amando ao Senhor acima de todas as coisas. Queira hoje ser um servo do Senhor, um instrumento da mão de Deus, mais do que você já quis em toda a sua vida. E seja você
uma bênção. Seja um labaredo de fogo, um homem que realmente tomou a decisão de entrar no caminho estreito e caminhar por ele até o fim, porque com Deus não pode ser só por um tempo, é até o fim. E quando é o fim é quando a gente morrer ou quando ele nos levar. Quer dizer, você ainda não morreu, então ainda não chegou ao fim. Então você precisa continuar de pé, firme, forte, inabalável na presença de Deus. Amém, irmãos? Amém. Fica aqui então esta mensagem para você. Diante de ti, diante de mim, diante de todo mundo, estão essas duas portas, esses dois caminhos. Uma porta larga e outra porta estreita. Um caminho largo e um caminho estreito. O caminho largo e a porta larga, elas conduzem à morte, ao inferno, à destruição eterna. O caminho estreito, a porta estreita, conduz à vida eterna, à salvação, a Deus. Essa porta estreita, esse caminho estreito, é Jesus Cristo, é segui-lo, é andar com Ele, é viver com Ele. E tudo começa quando a gente abre o coração e toma a decisão da vida da gente. Você está ouvindo isso? Quem é que decide? É você. E aqui, só para encerrar, eu quero dizer para você, seu pai não pode decidir por você. Sua mãe, seu marido, sua esposa, seus amigos, seu namorado, sua namorada, seus filhos, seus tios, seus parentes, ninguém pode decidir por você. Quem é que pode decidir? É você. Decidir o quê? É decidir qual a porta que você vai abrir, qual o caminho que você vai trilhar. É você e eu que temos que decidir a nossa porta e o nosso caminho. E a palavra que eu estou transmitindo aqui nessa noite para você é para lhe dizer que a porta que você deve abrir e o caminho que você deve trilhar é a porta estreita, é o caminho estreito. Não é fácil caminhar por ele, é difícil, mas lá no fim você vai encontrar a vida. Amém? Vamos ficar de pés e vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. E agora, nessa oração, diga para Deus aí onde você está, que você quer entrar nessa porta estreita, que você quer caminhar a sua vida inteira no caminho estreito. É difícil, mas é o que você quer e é o que você vai fazer. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que nos foi transmitida nesta noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. E eu te peço, Deus, faz uma obra poderosa no coração de todas estas pessoas que estão aqui nessa noite. Que estas crianças, estes jovens, estes adultos, possam todos tomar a decisão de entrar na porta estreita e trilhar o caminho estreito, por mais difícil que seja, mas que eles estejam dispostos a permanecerem firmes, fortes e inabaláveis neste caminho. Ó Deus Todo-Poderoso, que estas pessoas possam ser nessa noite avivadas em sua fé, que o amor por Ti possa ser renovado nessa noite, esta pessoa seja avivada. Ó Deus Todo-Poderoso, que nenhum se perca, mas que todos estejam enganjados no Teu reino e caminhando
no teu caminho. Ó Deus, é em nome de Jesus que eu peço. Oro por estas pessoas que nos assistem pela internet. Que o Senhor as salve. Que elas possam decidir também entrar por este caminho e dele nunca mais sair. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Ele merece toda a honra, toda a glória. Vocês podem sentar-se com a palavra pastoral. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar no caminho estreito, denunciando o pecado. Não é fácil, mas Jesus ele determinou para chegar lá, né, onde nós estamos querendo, é isso. Renúncia, sofrimento. Amém, irmãos? Amém. Quero ler um versículo com vocês aqui antes de fazer o ofertório. O versículo que faz referência aqui ao ofertar é 2 Coríntios 9. Pega a Bíblia de vocês aí, 2 Coríntios 9. Versículo 6 em diante. Quando acharem ele em 2 Coríntios 9. São palavras do apóstolo Paulo para nós, né? Para aquelas pessoas do tempo dele e para nós. Sobre a questão de ofertar. Diz assim: lembre disto, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. Ele está fazendo aqui uma comparação a uma pessoa, um agricultor, vamos dizer assim, ou mesmo que nem é agricultor, mas que tem uma hortinha em casa, né? Alguém que planta alguma coisa. Se eu planto muito, a colheita vai ser grande, né? Ele deu um exemplo bem claro para todo mundo entender. Agora, se eu planto apenas 2 mudinhas de grãos de tomate, eu vou colher pouca coisa. Mas se eu plantar assim 50 pés de tomate, eu vou colher muitos tomates. Então, ele está dando esse exemplo. Vamos continuar aqui. Que cada um, versículo 7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Aqui já dá para entender que a oferta é aquilo que eu decido dar, né? Aquilo que eu senti de dar. O valor é com você, é você e Deus falou no teu coração, é aquilo que você vai dar. Não tem valor estipulado, a oferta é isso. O dízimo nós entendemos que é 10%, mas a oferta não. É voluntário o valor, é o que você puder dar, é o que você vai dar. Diz assim, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação. Eu vou dar porque estou sendo obrigado. Negativo, não dê se você está sendo obrigado. Pois Deus ama quem dá com alegria. Se você vai dar e vai ficar triste, não dê também. Só se você for ficar feliz, porque você está ofertando no reino de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E Deus, versículo 8, e Deus pode mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Amém? Somente só isso. Então é isso. Deus nos dá muito mais. Muito mais, muito mais. Quando nós fazemos com esse coração voluntário e feliz. A colheita é certa. É isso que ele está dizendo. Então, se você
acredito que todo mundo aqui pensava, mas se não pensava, né, esse é o pensamento correto, que nós temos que fazer com amor, com alegria e não forçado. Né? Não forçado, jamais. Senão eu não aceito. E se não eu até aceito aqui, mas a bênção não está aqui para você. Se você der com raiva, forçado, a bênção não chega aí. Para a bênção chegar até você, até mim, eu tenho que ter um coração alegre e me sentir bem fazendo isso. Né? Então é isso. Vamos orar, vamos ofertar agora. Eu tenho um envelope aqui, se alguém precisar também, não se constranja, né? Só se você precisar, você pode pegar aqui o envelope. Alguém pode levar ali para o nome? Então, com amor, com alegria, pela fé, é por fé, né? O semear no reino de Deus é por fé. E o apóstolo aqui está falando, né? O apóstolo Paulo. E quem planta muito, colhe muito, quem planta pouco, colhe pouco, quem não é com tristeza, mas é com alegria. Né? E mais adiante depois fala que quem dá com alegria, como o sol brilhará. Né? A graça de Deus brilhará. Então, nós vamos fazer essa oração consciente, né? Uma oração bem específica diante de Deus. Temos uma conta aqui da igreja aqui, né? A agência é no Bradesco, agência 0482, dígito 0, e a conta poupança é 222 600 as 6, dígito 5. Eu sei que você não vai decorar, mas isso aqui vai para o vídeo. Aí você assiste no vídeo e anota, tá bom? Todos que estão assistindo aqui também. Se você sentir no seu coração de contribuir, como eu falei aqui, faça. Agora, se não sente, não faça obrigado. Porque senão Deus não vai lhe abençoar. Telefone. Você pode entrar em contato também conosco pelo telefone 98442 9125. 98442 9125. Falar com o pastor Música. Tá bom? Então é isso, vamos orar. Erga sua mão. Presente a Deus. Senhor Deus e amado Pai, Tu és aquele que abençoa, que prospera, que repreende o devorador, que repreende a praga, que destrói, né? Usando aqui o sentido de uma plantação, uma lavoura, existe pragas de gafanhoto que consome a plantação. E no mundo espiritual também existe essa praga que consome as finanças, fazendo com que tudo dê tudo errado, que nada dê certo. E nós pedimos, Deus, que o Senhor esteja intervindo esse mal, essa praga, Deus, do mundo espiritual, sobre as finanças, Deus, da tua igreja, dos teus filhos. Para que haja, Deus, abundância, Deus, uma colheita farta, para que tudo que eles venham fazer, Deus, seja abençoado em nome de Jesus. Que eles venham colher muitas coisas, que a plantação deles venha ser uma plantação grande, para que eles venham colher também muito. Deus, e que seja tudo isso por amor, por fé, com alegria. Abençoa a vida da tua igreja, Senhor. Repreende, Pai, todo devorador. Em nome de Jesus. E a igreja que